Nós somos seres sociais. E o nosso impacto no mundo vai sempre ter a ver com a quantidade de pessoas que nós conseguimos sensibilizar para alguma coisa que nós acreditamos, não é? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sumo de Laranja. Hoje temos como convidado o Francisco Lobo Faria. Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Vai correr muito bem, tens aqui câmaras, luzes, estás no teu ambiente natural, por isso vai correr bem. Sim, eu estou habituado, mas estou cada vez mais habituado a ficar atrás delas. À frente delas tem acontecido de menos. Seja como for, sim, é algo que não me traz muita inquietação. Vai correr bem. Para começarmos então, em 30 segundos, quem é o Francisco? Esse tipo de trabalho assim, com tempo e tudo, fica complicado. O Francisco, na verdade, a minha perspectiva de mim mesmo é alguém que se norteia por princípios muito definidos desde bem novo e que tem tentado aplicá-los na vida de uma forma honesta, que tem tentado ser sempre igual a si mesmo e que depois, com base nisso, como é uma pessoa criativa, acaba por se meter em aventuras. Muito bem, Francisco, és licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. Como ator já participaste nos filmes A Eternidade de um Dia, Feiticeiro da Calhita e a série televisiva Abandonados. Posso olhar por ti, foi aqui o teu bebê, a tua estreia como realizador. Mas antes de falarmos do teu trabalho atual, vamos aqui recuar um pouco na história, não é? E conta-nos, como é que surgiu esta paixão pelo teatro, pelo cinema? Que idade tinhas, lembras-te? Tenho uma ideia. Precisar uma idade não é fácil. Mas lembro-me que o teatro, no caso, foi a minha porta de entrada para o mundo artístico e aconteceu porque eu senti que era um sítio onde podia refletir sobre o mundo. O teatro, se calhar, foi o que me estragou, como se costuma dizer, que eu ia muito bem encaminhado para uma vida completamente normal. E, de repente, percebi que fora do contexto da escola, fora do contexto, ou então dentro do contexto da escola, mas no contexto do teatro, podíamos refletir sobre o mundo e colocar os nossos pensamentos na rua de uma maneira em que não eram avaliados, mas sim pensados. Eu cansei-me e chateei-me com a ideia de ser avaliado por pessoas e de satisfazer pessoas e de que o meu valor se baseasse na ideia de que satisfazia bem ou muito bem ou plenamente alguém. Eu acho que não é isso, a vida não pode ser isso, não pode ser satisfazer ninguém, porque na verdade ninguém é Deus. E sendo que ninguém é Deus, ninguém tem capacidade absoluta de avaliar-te bem. Avaliar sempre na sua medida. Na sua perspectiva. Exatamente. E quando apanhei o teatro ou o teatro me apanhou, entendi que quando as coisas que eu dizia dentro da sala que diziam cala-te que não é para agora, passaram a ser que engraçado falaste sobre isto, e eram princípios de conversa, e eram princípios de pensamento, e eram inícios de coisas bonitas, de relações bonitas que acabaram por ficar na minha vida ao longo dos anos. E devo muito a nível pessoal e relacional ao teatro, devo muito a nível de intelecto, devo muito a nível de tanta coisa, e ele foi criando esse espaço em mim que começou a empurrar os outros para fora. E daí eu ter ido para teatro, porque de facto comecei a escrever para teatro, comecei a fazer os nossos espetáculos que fiz com pessoas variadas durante o meu processo, enquanto ainda antes do liceu e depois durante o liceu também. Fui sempre fazendo espetáculos de teatro, fui sempre pensando e escrevendo. Lancei o meu primeiro livro também quando estava na faculdade, de coisas que tinha escrito antes de entrar na universidade. Todo esse caminho foi principiado na relação com o teatro, nomeadamente na própria escola da Ponta do Sol, onde tínhamos a disciplina de teatro e onde tive um mestre também muito interessante e que gosto muito e que guardo com muito carinho, que foi o Zé Abreu. Ele foi o meu primeiro professor de teatro. Marcou-te? Foi o início da tua carreira enquanto ator? Sim. Toda a gente que tive na área do teatro como professor, todos eles deixaram uma marca positiva em mim. Não houve um que eu diga o contrário. Na universidade é que já é um bocadinho diferente. Já não correu assim tão linear, tão já bem. Não é tão linear. Eu, enquanto estive no teatro aqui, quando eu chegava, era muito fácil perceber que as pessoas queriam valorizar a minha presença. Não é? Eu era uma criança, eu fiz o meu percurso todo em Ciências e Tecnologias e aparecia no teatro. Okay. Eu aparecia no teatro como se fosse uma espécie de alien. Mais ou menos, bem. Se calhar não tão alien quanto isso, mas ninguém esperava que eu fosse seguir esta área.
E de alguma forma eu sinto que era com surpresa que percebiam que eu estava tão envolvido, tão interessado, tão motivado. Gostavas mesmo da área. Exatamente. E então sentia uma valorização e uma vontade de me ver positivamente. Mas infelizmente, na realidade da vida, há pessoas que te conhecem para gostar e há pessoas que te conhecem para não gostar. E essa predisposição para gostar ou não gostar muda tudo na tua experiência. E eu, na verdade, para isso, se calhar, não estava preparado quando entrei na universidade. E foi uma coisa que a universidade me ensinou e que de hoje em dia me dá, se calhar, um estofo diferente. E eu acabo por agradecer, mas não foi muito fácil. Às vezes são mesmo com as adversidades é que nós vamos nos moldando e vamos realmente capacitando depois também enfrentar as dificuldades. Faz parte, não é? Ninguém gosta no momento, mas é isso que realmente depois, mais tarde, a nossa postura muda. Quanto ao filme Posso Olhar por Ti, que é aqui a tua estreia como realizador. Quando vocês estavam a gravar, quando vocês estavam a produzir, imaginavam o sucesso que o filme iria ter? Ora, o que é que eu posso dizer em relação a isso? É complicado porque quando nós perspectivamos fazer uma coisa destas, perspectivamos fazê-la para correr da forma melhor possível. Se nós, desde criança, o meu pai, que partilhou o nome comigo, dizia-me sempre que se eu quisesse ter 18, tinha de tentar o 20. E assim foi a minha vida toda. Nunca pensei que ia fazer as coisas para chegar a meio caminho. E, na realidade, embora não tivesse a pretensão de que o 20 acontecesse, foi para o 20 que trabalhei. Foi para o 20 que trabalhámos. Foi para o 20 que montei a equipa. Foi nessa perspectiva de que estávamos a trabalhar para o 20 que eu arranquei. Caso contrário, se fosse para 10, eu não tinha arrancado. É essa a tua filosofia de vida enquanto realizador, enquanto pessoa? Enquanto pessoa, eu nisso, se calhar, eu tenho coisas que guardo e que não tenho vergonha de guardar para mim, que são dos outros. E o Fernando Pessoa diz: põe tudo o que és no mínimo que fazes, não é? No mais pequeno que fazes, põe tudo o que és. Não estou a conseguir fazer o quote da forma exata que ele merecia, mas é qualquer coisa desse género. E realmente é a minha forma de viver. Eu gosto de viver por inteiro. E raramente me envolvo em alguma coisa que esteja pela metade, e quando estou pela metade não corre bem. E isso só acontece quando eu não estou consciente que sou preciso por mais do que estou disposto ou capaz de dar. E o filme deu certo e, portanto, foi para o 20. Desculpa, entretanto derivámos, não é? A tua pergunta eu deixei de lhe responder. Mas respondendo, ora, o filme está a ser uma surpresa muito bonita a nível da recepção, do entusiasmo das pessoas em relação àquilo que está a acontecer, os prémios. Esta semana que estive em Budapeste, no dia que cheguei a Budapeste ganhei um prémio, no dia que vinha a sair ganhei outro. Ganhámos... Assim sabe bem. Sim. Tem a sua graça. Eu já nem sei o que fazer com os prémios, já nem sei se digo para fazer notícia, se não faço, ou se no fim de contas, quando isto chegar ao fim, mando uma notícia a dizer tudo o que ganhamos e qual foi o percurso do filme. Na verdade, já nem sei o que fazer com os prémios. Porque até eu já estou um bocado cansado de estar sempre a comunicar estas coisas, porque sinto que elas já não acrescentam propriamente grande coisa, na verdade, embora eu esteja muito satisfeito por estar a ser reconhecido. Este último foi um melhor filme do festival, fomos considerados o melhor filme, a melhor longa-metragem, que no fim de contas é o que é. E foi em Paris, pareceu uma coisa bonita. Agora, eu não consigo andar atrás dos prémios e andar atrás do filme. Na verdade gostava. Se calhar numa próxima vez vou estar mais bem preparado para conseguir acompanhar o ritmo que o filme possa ganhar. No presente, a verdade é que eu tenho uma dimensão pequena. Eu ainda sou um menininho. Eu não sou ninguém. Eu não sei se algum dia serei. Sou apenas aquilo que sou capaz de fazer com os meus meios e com as pessoas que acreditam em mim, me disponibilizam. E, embora esteja muito satisfeito com o processo, é que se estivesse mais bem preparado para a chegada do filme aos cinemas, se estivesse mais bem preparado para uma série de coisas que foram acontecendo, portas que foram abrindo, que eu não fui capaz de apanhá-las, não é? As coisas poderiam ter sido melhores, ou mais engraçadas, ou mais impactantes, ou se calhar mais financeiramente também mais interessantes, porque o filme teve uma dispersão nos cinemas a nível nacional fantástica. Tivemos em todo o país, mas os grandes números, a maior parte dos bons números vieram da Madeira. Lá tivemos desempenhos à imagem do normal do cinema português. Aqui não, aqui temos a ter desempenhos que são os desempenhos dos filmes de primeira linha, não dizendo que os filmes portugueses são de segunda linha.
mas são uma comunicação e uma forma de fazer que o público não tem tido tanta receptividade. Então, de facto, nós lá acabamos por ter algo comum, e cá é que estamos a fazer algo fora do comum, na minha perspectiva. Tens que olhar aqui para este momento, tal como tu disseste que é a universidade, uma pessoa vai aprendendo sempre com os erros. Este momento de futuro também serve para aprender, não é? Sim. Errar é uma coisa que não me assusta. Eu acho que o medo de errar faz com que as grandes pessoas nunca alcancem as pessoas com grande potencial nunca se tornem grandes pessoas. E eu, na verdade, também está no meu livro Ser. Tem qualquer coisa como aprende que errar faz parte e apenas erra com convicção. Não é bem assim também, mas se quiserem vão lá, eu não consigo dizer by heart com a certeza na palavra, mas é qualquer coisa deste género. E de facto eu erro com convicção, porque sei que apenas experimentando aquilo que eu sou vou saber quem é que eu sou, não é? Eu não posso contar uma história a mim mesmo de quem sou, porque caso contrário, se eu acreditar nela, vou andar frustrado comigo mesmo a vida toda. Tenho de viver e ir aprendendo. E essa perspectiva é que eu acredito. E falando por pessoas com potencial, os protagonistas do filme eram pessoas próximas de ti? Não. Há um caso de exceção que era meu primo em segundo grau, mas a generalidade deles não eram pessoas próximas de mim. Alguns deles, no entanto, já tinham feito um caminho comigo como professor de teatro. Eu já tinha dado aulas de interpretação a alguns deles. O que fez com que, por um lado, na minha perspectiva, fosse mais fácil perceber o que eles eram capazes de fazer. Mas, independentemente de tudo, falando de pessoas com valor, eu acho que temos ali uma grande prova de que existem muitos e que agradeciam que se olhasse por eles. E a nível dos pais, foi fácil depois com que os pais aceitassem? Porque estamos aqui a falar de adolescentes, foi fácil que eles aceitassem? Eu não sou uma pessoa com muita sorte. Raramente posso dizer isto que vou dizer agora, que é, eu nunca tive tanta sorte, de facto, como com os pais destes miúdos. Foram os pais mais compreensivos, mais... como é que eu posso dizer? Que nunca me levantaram problemas de maior, e eu falhei muito com eles. Eu falhei muito nos prazos, nas datas, até financeiramente houve dificuldades e só se resolveram muito tarde. E eles nunca criaram grandes dificuldades, sempre que foram compreensivos. Eles vão de ouvir isso e eu agradeço-lhes muito de coração. Fica aqui a prova dada da gratidão. Porque também acabou por demorar algum tempo o filme a ser, desde que começaram até terminar, quanto tempo é que durou mais ou menos? Houve momentos em que eu achei que se calhar não tinha estofo de conseguir fazer isto chegar ao fim, porque houve momentos muito difíceis a todos os níveis. Foi um processo de facto de muitas aprendizagens. E pronto, que hoje em dia não negocio nenhuma delas. Gosto de ter tido estas aprendizagens, mesmo que da forma mais difícil, mas acabaram por ser 4 anos em pós-produção. Não foram 4, mas 3,5. O que foi de facto pesadinho. É que a pandemia meteu-se a meio. Acabei por montar o filme todo à distância. O montador é um miúdo não, um senhor, uma pessoa. É da minha idade, mais ou menos. Por isso eu nunca sei se sou miúdo, se não sou miúdo, e também não sei se as outras são ou não. E então ele é uma pessoa também fantástica que fez um trabalho, facilitou-me muito a vida, e mesmo à distância consegui-se fazer. O Covid, mais um entrave aqui à realização. Mas correu muito bem, porque vocês foram aqui reconhecidos, como estava a dizer há pouco, venceram o prémio de melhor longa-metragem internacional no Globe Online International Film Festival em Calcutá. Também ganharam o prémio de melhor elenco juvenil na Austrália. Como é que é isto? Estes nomes são pesados, não é? Como é que é este sentimento de seres reconhecido internacionalmente? Olha, os festivais são festivais. O que mais me interessa são as pessoas comuns que veem o filme e que entendem que há ali uma mensagem que vale a pena transmitir. Os festivais, no fim de contas, servem para nós ficarmos orgulhosos, aumentarmos o nível de confiança, mas não é neles que eu deposito o meu foco e a minha atenção. Esses prémios todos são prémios que eu não os deitava fora, nem nada que se pareça, mas penso que acaba por ser talvez um pouco o erro do cinema português, se focar tanto na validação dos pares e não se focar na validação do público. Eu, de facto, quero fazer filmes que as pessoas gostem de ver e que queiram ver. Não quero fazer filmes que são 10 ou 15 pessoas que se interessam por vê-los e que depois são aclamados pelos pares, e
mas que de facto a seguir não têm impacto na sociedade. Nós somos seres sociais e o nosso impacto no mundo vai sempre ter a ver com a quantidade de pessoas que nós conseguimos sensibilizar para alguma coisa que nós acreditamos, não é? Por isso, na minha ótica, de facto, não querendo desvalorizá-los, que a verdade é que não trabalhamos para eles e num futuro voltarei a não trabalhar para prémios de festivais. Espero que eles continuem a acontecer. Sim. Espero que as pessoas gostem e que apreciem, não é? Que vejam os filmes que eu fizer, tal como tenho visto este, que é uma coisa que eu noto. O filme tem muitos defeitos, mas as pessoas, como é natural, é o meu primeiro filme, eu não podia ter a pretensão de fazer tudo certo, e o filme tem defeitos, e acho muito bonito que as pessoas estejam a ver o filme para gostar, e olhem para o filme e vejam essencialmente o que está no âmago, na essência da história, e que consigam arredondar aquilo que não conseguimos concretizar da melhor forma e continuar a sair a dizer que foi um dos melhores filmes que viram. Há pessoas aí que eu estou muito impressionado com o que têm escrito. Fico mesmo muito feliz e muito, muito satisfeito por estarem a dizer isso, mas eu sei que eles estão a arredondar algumas coisas na cabeça deles, porque eles entendem que as limitações de orçamento, que as limitações a todos os níveis não permitiam fazer melhor, mas que há em muita coisa. O filme não pode ser considerado perfeito, nenhuma obra é perfeita. Um realizador que vos diga, que chega aqui e que vos diga que o filme está perfeito é de questionar. Certo, e aqui quanto à mensagem do próprio filme, que nós estamos aqui a lutar mesmo contra as adversidades. Tentas passar essa mensagem mesmo para os protagonistas, os mais novos? Eles olham para ti como um mentor, como uma inspiração? Olha, não sei. Se eles olharem é uma honra, porque eles são miúdos tão bons. Alguns deles não. É a minha esperança que eles todos eles sejam melhores do que eu no futuro. De coração, porque eu sinto que cresci num meio muito complicado em que para conseguir mostrar o meu valor foi preciso partir muita pedra, e isso não me deixa nada feliz, e queria mudar isso para eles. Quero que seja um bocadinho mais fácil, porque se eles não tiverem de partir tanta pedra, vão chegar um bocadinho mais longe no caminho que têm para percorrer. Eu vou ficar um bocadinho mais atrás do que eu podia chegar sempre, devido ao contexto em que a minha realidade aconteceu, não é? E eu estou esperançoso de que eles sejam maiores do que eu, e se eles me reconhecerem como um mentor, vai ser uma honra, porque são miúdos de facto especiais a todos os níveis, com uma capacidade de trabalho brutal, e desde que tenham um mínimo de encaminhamento e carinho, vão ser pessoas enormes. Conta-me uma coisa, quanto ao local das gravações, tu és de um concelho que tem aqui uma tradição cultural muito vincada, como é o caso da Ponta de Sol, mas acabaste aqui por gravar no Porto Muniz. O que é que levou a esta mudança de rota? Foi alguma questão mais operacional, ou simplesmente escolheste o Porto Muniz porque era aí que querias passar as mensagens? Não, tem a ver com a minha história. E obrigado pela pergunta, porque quando eu acabo de escrever este filme, decidi fazê-lo, mas ninguém me ligou a dizer: tens um filme para fazer? Queres fazer um filme? Vem cá que eu ajudo-te. Não, eu tinha esta determinação de que não queria deixar por fazer aquilo que eu sou capaz de fazer, o que acredito que sou capaz de fazer, e os meus sonhos não fiquei à espera que me deem a oportunidade de concretizá-los. E então montei um projeto tudo muito estruturado, que apresentei de forma indiferenciada por e-mail, enviei por e-mail para todos os municípios da Madeira. E depois comecei a fazer reuniões com todos os municípios da Madeira que me responderam. Os primeiros a responder foram o Porto Muniz. Depois ainda reuni com São Vicente, mas impressionou-me a visão do Porto Muniz, que deu-me o que eu pedi. Logo na nossa segunda reunião, ainda antes de ter reunido com grande parte dos municípios, e como sou um tipo sério e tinha dito que se me dessem o que eu pedi, que não ia andar a bater à porta de mais nenhum, ficámos a filmar ali em tudo aquilo que fazia, em tudo aquilo que o Conselho conseguia dar. Há coisas que não fizemos lá porque lá não têm, e então essas recorremos a outros concelhos. O meu município, a Ponta de Sol, é um município cheio de valor. É de lá fazer alguma coisa, e espero que não me fechem as portas em lado nenhum, porque eu não fecho as portas a ninguém. E terei muito gosto em filmar não só na Ponta de Sol, que a Ponta de Sol também tem feito por mim, também tem valorizado as vitórias que nós temos tido, e tenho estado a receber, como é que digo, também o Parlamento congratulou a equipa pelo que temos estado a conseguir. Tudo isso para mim é uma satisfação enorme, e eu aproveito para dizer uma coisa, que é: nós artistas somos pessoas, nós não somos políticos, nós somos só pessoas.
e nós queremos apenas fazer o que nós gostamos de fazer, que é pensar sobre o mundo. E nesse campo, às vezes pode haver uma conotação política daquilo que nós fazemos e das escolhas que nós fazemos, e às vezes simplesmente somos, como é que eu posso dizer, daltónicos. Eu esforço-me por ser daltónico em algumas coisas da minha vida, porque gostava que elas não limitassem a minha capacidade de ação como criador. Óbvio que como pessoa também tenho as minhas crenças políticas e não tenho problema nenhum em partilhá-las. E tenho muito gosto em tê-las, mas eu não aplico essas minhas crenças quando estou a trabalhar. Não faz sentido que isso me limite. Quanto então aos apoios, tu tiveste alguns apoios do Governo Regional, também algumas entidades privadas, mas sentes que a comunidade madeirense tem dificuldade então a apoiar este tipo de projetos? Não, eu até acho que tive muita sorte. Tive muita sorte porque o Luís Miguel tinha feito um filme que correu bem e parecia que as pessoas se interessaram por fazer o meu. E agora o João Brás está a fazer o filme dele e acredito que vai ser mais fácil para ele porque veem como eu correu bem e então faz sentido apoiar. Eu acho que é sempre um dínamo que se autoalimenta e que é passo por passo, e por isso é que eu dizia que espero que o meu percurso faça com que o caminho fique mais fácil para os que vêm a seguir. Eu estou realmente muito interessado em que o cinema na Madeira cresça, porque nós a produzir com o dinheiro que temos para produzir nunca vamos fazer nada para ganhar os Oscars, mas nós não temos falta de valor para conseguir nos bater com algumas pessoas em muitos contextos, quer na criação de argumento, quer na criação da própria fotografia. A imagem não nos falta, não é paisagens e contextos, decors potenciais para filmar, ou seja, nós temos tudo para. O que nos falta é estar mais unidos. E acho que o meu trabalho acaba por ser isso. Mostrar que é possível e fazer um bocado do meu caminho em direção a esse objetivo, que no fim de contas há dias perguntavam-me se eu queria ganhar alguma coisa em Hollywood ou se eu queria chegar a Hollywood. Eu disse, se eu chegar vou ficar muito feliz, mas se eu facilitar que alguém chegue, que não seja eu, o trabalho vai estar feito. Sentes então que o teu caminho foi um abrir de portas para investir mais no cinema? Porque hoje eu tenho a dizer isto. Quando eu era miúdo, olhava para a televisão, para a ficção nacional e tudo era muito distante. Eu tinha na minha mesa de cabeceira uma coisa que digo muito. Tinha na minha mesa de cabeceira um livro que dizia I can't get there from here. Não é esta ideia de que não há um caminho para chegar aos sítios onde nós queremos chegar. E estes sítios não têm caminho porque às vezes não se interessa que esse caminho exista e às vezes simplesmente nunca ninguém tentou e nunca ninguém abriu, não é? Abriu esses caminhos. E essa ideia de que I can't get there from here mudou no dia em que estes 7 miúdos, que eram apenas adolescentes, chegaram ao cinema nacional. Isso já mudou. E isso eu estou orgulhoso. Independentemente de tudo, vale o que vale, mas acredito que o próximo passo é que não só eu, mas pessoas com mais capacidade do que eu, consigam fazer com que estes miúdos tenham oportunidades válidas no contexto da ficção nacional, porque valor não lhes falta. Então por que eles não vão trabalhar? Por que temos tão poucos madeirenses a trabalhar na ficção nacional? Acho que esse é o próximo passo e que está ao nosso alcance, seja lá quem formos nós. Certíssimo. E tu também tens aqui, para além do cinema e do teatro, onde tu passas esta mensagem, realmente dás a conhecer todos estes talentos que nós temos aqui na Madeira. A própria escrita também é uma das formas que tu tens de te exprimir, não é? E de produzir conteúdo. Sabes, a escrita é a minha bússola. Porque quando eu percebo que não consigo fazer aquilo que gostava de fazer, quando escrevo sinto-me aliviado e oriento o meu pensamento para o que vem a seguir, independentemente de ter a capacidade de concretizar no todo o projeto. Eu tenho, por exemplo, agora, estamos a conversar, acho que se vai concretizar a hipótese de produzir um espetáculo meu. Não vou dizer onde, senão parece que estou a tentar comprometer as pessoas e não é esse o meu estilo, mas temos uma conversa muito bonita sobre esse espetáculo. Um espetáculo que eu escrevi quando estava na universidade. E porquê que eu escrevi? Houve um momento em que eu percebi que não ia conseguir pôr em prática, porque era preciso fazer uma escultura que tem muito a ver com esta nossa conversa. E eu não tenho problema nenhum em dizer que isto não devia dizer porque faz parte do espetáculo. Mas todo o espetáculo está à volta de uma semente, num contexto pós-apocalíptico em que já não há sementes. E aquela semente foi apanhada à árvore mais próspera do mundo. E hoje nada cresce nesta terra. E esta semente pode ser a salvação. Nela está o potencial de conseguir que tudo volte ao que era. Na prosperidade está contida naquela semente em potencial. E a guerra entre os dois personagens é que um deles acha que deve plantá-la já porque era a salvação dele. E o outro quer salvar primeiro a semente dando-lhe uma terra boa. E essa é a grande questão.
E este é um espetáculo que eu quero produzir. Acho que é a próxima mensagem que eu tenho para passar ao mundo. É um espetáculo que está escrito desde que eu estou na universidade. E só hoje, com 29 anos, muitos anos depois de sair, Saí da gaveta. é que ele de facto tem hipótese de sair. E então a escrita acaba por ser esse meu refúgio, essa minha segurança, em que eu sinto que, embora não tenha capacidade de concretizar porque não tenho dimensão, sou só um menino, um pequenino, e é de ser provavelmente durante muito tempo na minha vida, pelo menos eu fico aliviado porque transpus para algum lado o meu pensamento no momento, independentemente da minha incapacidade de concretização, não é? Da minha... como é que eu digo? Há um termo, mas não me estou a lembrar, mas ficou claro. Mas então o que é que achas quais são as medidas que a região deveria de apostar para que a Madeira se tornasse aqui num hub cultural, num polo cultural? Essa é uma pergunta dificílima. Mas então não querias perguntas políticas? Eu então? adoro perguntas políticas, adoro. Eu disse que não tenho problema de falar de política e tenho toda a satisfação. Agora, dizer o que é que se pode fazer é difícil, não é? Dizer, qual é o caminho? Qual é o caminho também é preciso. Quando as pessoas têm muitas certezas, geralmente também é de questionar. Eu, quanto mais cresço, quanto mais aprendo sobre a vida, mais dúvidas, mais questões me surgem. Porque o conseguir atingir os objetivos não se trata muitas vezes de estar no caminho certo. Trata-se muitas vezes de acreditar naquele caminho. E quando se fala de política, falamos sempre de pessoas, de conjuntos de pessoas. E mais, o que impede mais as pessoas de atingirem o sucesso não é propriamente o caminho que escolhem, mas é, a dada altura, começar a desacreditar-se das decisões que se tomou antes, que faz com que, em vez de nós irmos naquele caminho que estava traçado, comecemos a andar a serpentear. Por isso, independentemente de achar que está certo ou que está errado, o caminho, o que eu acredito que está na base é que nós estejamos mais unidos e que olhemos menos sobre o ombro e que achemos menos que queremos ser o maior da minha aldeia. A mim me interessa muito pouco ser o vencedor, ser o número 1. Porque se para ser o número 1 vou precisar de cortar as pernas àqueles que mostram potencial para competir comigo, eu, no fim de contas, vou ser o primeiro lugar, mas vou ser uma sombra daquilo que podia ter sido se tivesse competido com aquela pessoa que é melhor do que eu. Se eu tiver uma competição limpa, no fim de contas, o primeiro lugar sou capaz de não ser eu, mas eu vou ter sempre mais valor do que o que teria se boicotar a minha competição. Conseguir monopolizar, para mim, não me valoriza, porque eu só quero ser a melhor versão de mim mesmo, não quero ser o vencedor de nada. Agora, em algum momento eu posso vencer. Não tenho problema nenhum em ser vencedor. Mas acho que também é muito importante saber vencer e saber perder. E perceber no dia em que nós chegamos ao sítio em que estamos em primeiro lugar, olhar para a pessoa que ficou em segundo e fazê-la entender que só chegaste àquele nível de valor porque aquela pessoa te fez competição. Competiu contigo. Mostrou onde é que tu podias ser melhor. No desporto é evidente isto, não é? Só quando tu tens um jogador que está próximo do teu nível é que tu consegues evoluir para o nível a seguir. E acho que isso é evidente e eu gosto dessa perspectiva. Gostava que ela fosse aplicada de forma lata na vida. E acho que essa é a perspectiva para a cultura. A cultura é tão subjetiva na forma como se avalia que de repente é muito fácil dizer que os outros não prestam. Acreditem, quem quer que seja que vá por esse caminho está a dar um tiro no pé. Porque no fim de contas está a fazer de si mesmo uma pessoa com menos valor no futuro do que poderia ser se não se pusesse a tentar boicotar o valor dos outros. Certíssimo. Francisco, vamos então aqui terminar o nosso podcast. Vamos jogar aqui eu espremer a laranja. Vamos muito lá. simples. Eu vou dizer algumas palavras e aqui tu apenas dizes. Se tu gostares da palavra, dizes copo cheio. Se não gostares, dizes copo vazio. Se eu gostar ou não gostar da palavra. Exatamente. Vamos lá então. O feiticeiro da calheta. Copo cheio. Copo cheio. Foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência e foi um ponto muito importante no cinema madeirense. Como é que foi aqui seres colega de representação do Alberto João Jardim? Eu não contracenei com ele. Eu Não teria chegaste. tido muito gosto, mas não contracenei com ele. Cruzei-me com ele a seguir, passado algum tempo, e ainda lhe disse: olha, fizemos parte da mesma produção, mas não nos cruzámos e tivemos uma curta conversa que foi engraçada. Mas não tive essa experiência. Certo. Depois, Christopher Nolan. Christopher Nolan, copo cheio. Copo cheio. Gostas dos géneros dele? Sim, eu não conheço muito bem, por isso eu fico pelo copo cheio e não vou entrar em profundidade Em nesse pormenor. tema. Ilha da Madeira. Copo cheio. Copo Tens de me cheio dar alguma aqui. coisa para dizer copo vazio. Bem, vamos ver. Séries. És uma pessoa de séries? Ai, só tem copo cheio ou copo vazio? Sim, não há aqui intermédios. Então eu tenho de ser sincero comigo mesmo e dizer copo cheio. O problema que eu tenho com elas é que me vicio e depois vejo-as de rajada e estraga a minha vida toda. Não durmo. Carlos Melim. É o meu diretor de fotografia, é copo cheio. Pronto, acho que não vai haver aqui copos vazios. Podcast Sumo de Laranja.
Ao copo cheio. Certíssimo, Francisco. Foi muito fácil, muito fácil. Assim parece que estou a bajular, não quero ser um bajulador. Não. Vá, diz-me coisas feias para dizer para o copo vazio. Não, podes dizer agora tu. Dizes uma palavra que iria ser copo vazio. Ai. Posso pensar nisso e depois me fazemos montagem? Não vale a pena. Há Pronto. coisas, mas não há nenhuma que me pareça bem enquadrada para eu dizer agora aqui, não é? Corrupção. Copo vazio. Pronto, copo vazio. Está dado Gostei, aqui um foi copo boa. vazio. Obrigado, valeu. Bem, obrigada, Francisco. Foi aqui um prazer também conhecer a tua perspectiva e continuar a levar o nome da Madeira pelo mundo fora. Bem, e nós aqui terminamos então o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Escrevam também nos comentários para o Francisco ver, porque certamente vai gostar, e encontramos-nos no próximo episódio.